Milhares de pessoas ao redor do mundo gastam bilhões de dólares todos os anos com suplemento de magnésio. Bilhões por algo que cresce livremente, cresce em jardins, cresce em cercas vivas, em campos por 10 mil anos. Hoje eu vou te apresentar 12 plantas ricas em magnésio, retiradas diretamente das tradições de cura ancestrais de todo o mundo. Plantas que pesquisadores modernos agora confirmam fazerem exatamente o que nossos avós, nossos bisavós sempre afirmaram que faziam. E nesse vídeo eu vou te mostrar como preparar cada uma delas de forma que realmente protege os compostos que tornam essas plantas tão valiosas. Fica comigo, já pega teu chá, teu café, teu chimarrão, porque eu tenho certeza que essa lista vai te surpreender. Eu sou a Rosana Lar, sou farmacêutica há 26 anos, fiz doutorado em fitoterapia, pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro, sou terapeuta ortomolecular também e moro em Itajaí, Santa Catarina. Agora é a tua vez, eu quero te conhecer melhor. Qual é o nome da tua cidade, da onde você está me assistindo? Já escreve aqui nos comentários para depois eu ir lá te dar um olá. Mas antes de eu te mostrar essas plantas, esses alimentos, a gente precisa entender por que esse mineral está tão importante à medida que a gente envelhece. Por que tanta gente está falando só sobre magnésio? O magnésio, hoje, está comprovado, ele participa em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo. É como se a gente não dá magnésio para o nosso corpo, é como a gente ter um carro e não colocar gasolina. Ou não colocar diesel, não abastecer ele. O carro, uma hora, não vai mais andar, né? É a mesma coisa com o nosso corpo. O magnésio, ele participa para a produção de energia do nosso corpo, participa na contração muscular, participa na contração dos músculos do nosso coração. O magnésio hoje, ele ajuda a baixar a pressão. Os estudos estão indicando que 90% das pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, uma das causas é a falta de magnésio. As pessoas não emagrecem porque tem pouco magnésio, tem cansaço porque não tem magnésio. E principalmente aqui no Brasil, onde o solo ele é muito pobre nesse mineral, porque o nosso solo não é vulcânico. Então, quando o solo não é vulcânico, o magnésio fica em baixa. E ao mesmo tempo, hoje existem muitos fungicidas, venenos e tudo, que estão diminuindo a qualidade do nosso solo. E a nossa alimentação, né? Quando eu era criança, por exemplo, de manhã, no café da manhã, eram 4, 5, 6 tipos de fruta. Ovos, leite, tudo feito em casa. De meio-dia também, era 5, 6 qualidades de verdura, todas colhidas no quintal ali da minha mãe, da minha avó. Trazia verduras lá da minha avó que morava na colônia, também no interior. Então era tudo com mais nutriente. Hoje a gente compra, por exemplo, vou dar um exemplo simples, eu adoro nectarina. Eu me lembro do sabor da nectarina na minha infância. Ontem eu comprei nectarina do mercado e ela não tem gosto de nada, parece que eu estou comendo um isopor. Então isso mostra a falta de nutrientes aí das nossas frutas, das nossas verduras e dos nossos legumes. Por isso a importância aí a gente achar alimentos que realmente tenham essas fontes de magnésio. E eu vou começar com o número 12 da minha lista, a quinoa. A quinoa, os pesquisadores dizem que ela é o grão restaurador das civilizações das montanhas altas. Os incas chamavam a quinoa de grão-mãe, e esse nome foi escolhido pelo sabor. Ele veio de séculos de observação cuidadosa. Pessoas que comiam quinoa depois, por exemplo, de doenças, depois do parto, depois de alguma lesão, se recuperavam muito mais rápido e de uma maneira muito mais completa. Os incas guardavam a quinoa ao lado do ouro, nos grandes armazéns do império. Era considerada assim a peso de ouro mesmo. E a importância se deve ao que acontece quando a gente ingere a nível celular. 90 gramas de quinoa cozida vão nos dar aí mais ou menos 60 miligramas de magnésio. E o mais importante no magnésio dos alimentos é que ele não viaja sozinho. Ele chega acompanhado de um perfil completo de aminoácido, que são os 9 aminoácidos essenciais em um único alimento vegetal.
Essa combinação aí é muito importante, porque o magnésio atua como cofator direto em processos enzimáticos que montam esses aminoácidos em proteínas, que são as proteínas que o corpo depende para reparar os tecidos, para manter a musculatura, para nos dar imunidade. Quando o nosso corpo está reconstruindo, se reconstruindo, né, depois de uma doença, de uma cirurgia, ter magnésio e proteína completa disponíveis juntos cria o que os pesquisadores chamam de efeito sinérgico, onde cada nutriente potencializa a absorção e a utilidade do outro. Para as pessoas depois dos 60 anos, tem uma camada extra de importância aqui, porque a perda gradual de massa muscular acompanha o envelhecimento e acelera muito depois dos 60 anos. E está diretamente ligado tanto à baixa da ingestão de proteína quanto à deficiência crônica de magnésio. E a quinoa vai atacando esses dois problemas ao mesmo tempo. E para preparar é super simples, enxágua a quinoa antes de cozinhar. Ela tem naturalmente um revestimento um pouquinho amargo. E se você não lavar esse revestimento, esse amargor vai se tornar dominante aí depois quando você cozinhar a quinoa. Aí eu deixo ali numa peneira, num escorredor e deixo escorrer água fria por uns 2 minutos. Depois eu cozinho como eu cozinho arroz, né? Uma parte de quinoa para 2 partes de água. Aí eu coloco um pouquinho de sal, às vezes eu coloco um pouquinho de tomilho, eu gosto muito de pimenta, um pouquinho de cúrcuma. Aí deixa cozinhando, quando eu cozinho como arroz, quando levantou o fogo, começou a borbulhar, eu baixo o fogo, tampo ali, deixa tampado e deixo cozinhando até absorver toda a água. Depois desliga, deixa ali por uns 15 minutos. Ela tem um sabor suave, assim, levemente que lembra um amanteigado. É uma textura bem diferente, eu deixo esfriar, às vezes eu faço salada com ela, substituo arroz. Os incas chamaram a quinoa de grão-mãe não por acaso, eles deram esse nome porque eles viram que ela reconstruía o que a doença tinha destruído. E a ciência só agora começou a explicar o mecanismo por trás do que esses povos antigos já sabiam. Então, começa a incluir quinoa. Não precisa comer todos os dias, 1, 2 vezes por semana já é o suficiente, é uma delícia. Salada de quinoa. Eu gosto muito de misturar no molho, eu faço molho à bolonhesa, né, de carne moída, ou guisado para quem está no Rio Grande do Sul. E aí depois de pronto ali, ou mesmo cozinha quinoa junto naquele molho, gente, o molho fica com mais textura, fica mais saboroso, é uma delícia e é uma ótima fonte de magnésio. Ai, meu filho está com esses sintomas, fraqueza muscular, eu vejo que ele está muito fraquinho. A gente começa a botar magnésio na alimentação do teu filho, pode estar faltando magnésio. E a quinoa é uma excelente fonte. O outro alimento é o abacate. O abacate, sabia que curandeiros astecas davam abacate para as pessoas se recuperar das doenças mais rápidos? Davam para os seus guerreiros para preparar eles para o combate, para qualquer corpo que tivesse desgastado. Um único abacate tem cerca de 58 miligramas de magnésio. Tem mais potássio do que uma banana. E essa combinação é super importante. Magnésio e o potássio são 2 minerais encontrados dentro das nossas células e juntos ajudam a regular a tua pressão, o ritmo do nosso coração, os sinais elétricos que controlam a contração muscular. Pesquisas revisadas mostram que a alimentação rica nesses 2 minerais, potássio e magnésio, fazem com que a pressão fique regulada. E outros estudos mostram que pessoas que consumiram regularmente fontes de magnésio e potássio em 6 meses a 1 ano conseguiram diminuir os remédios para pressão alta. Isso foi resultado de pesquisadores que consideraram significativos para continuar estudando esses 2 minerais. E uma das fontes de magnésio é o abacate. Ele vai proteger teu coração, vai melhorar a absorção de nutrientes. O abacate tem, além do magnésio, vitamina A, D, E, K, que são absorvidos muito melhores do que qualquer cápsula que você possa tomar.
Faz uma salada com quinoa, coloca o abacate. Você não vai estar só comendo uma delícia, vai estar ingerindo uma fonte aí incrível de magnésio. O número 10 é o feijão preto. Agora me conta, qual tipo de feijão você mais gosta? Branco, preto, carioquinha, feijão vermelho? Eu amo fazer salada com feijão vermelho. O feijão, além de magnésio, tem proteína e tem ferro. Tem 60 miligramas de magnésio para cada 90 gramas de feijão cozido. Isso é muito magnésio. Com 4 conchadas aí, que a gente precisa em torno de 300 a 350 miligramas de magnésio, a gente já supriu a quantidade ideal de magnésio por dia. O feijão ainda tem a fibra pré-biótica que vai alimentar as bactérias boas do nosso intestino, e aí com isso vai aumentar a absorção de minerais. Em outras palavras, o feijão preto não só traz magnésio, ele restaura a capacidade do corpo de absorver magnésio de todos os outros alimentos que a gente ingere. Porque conforme a gente envelhece, a gente precisa cuidar muito da relação do intestino com o nosso corpo. O intestino é o nosso segundo cérebro e ele precisa estar saudável para que ele absorva os nutrientes dos outros alimentos. Não esquece de deixar o feijão de molho. Deixa ali por 12 a 15 horas, de manhã escorra, enxague e cozinhe em fogo baixo. O número 9 são amêndoas. A amêndoa, cada 28 gramas de amêndoa tem por volta de 80 miligramas de magnésio. E junto com o magnésio tem a vitamina E, tem manganês, gordura monoinsaturada saudável e um perfil de fibras que alimenta também as bactérias intestinais. Faz aí um leite de amêndoa, pega um punhado de amêndoa, coloca em água, deixa na geladeira durante a noite e de manhã bate tudo isso no liquidificador. Gente, fica um leite de amêndoa super nutritivo e riquíssimo em magnésio. Sabia que a ingesta maior de magnésio está intimamente relacionada ao controle do diabetes tipo 2? Eu fiquei surpresa com essa informação quando eu fui fazer a pesquisa para trazer esse vídeo. O magnésio ele está envolvido no papel do cofator na sinalização dos receptores de insulina. Sem elas, as células ficam menos responsivas ao sinal de insulina para absorver glicose. E não precisa muito, 5 a 6 amêndoas por dia já são suficientes. Agora o número 8 é a linhaça. Sabia que a linhaça, os pesquisadores dizem que equivale a 30 mil anos de conhecimento acumulado. Existem evidências arqueológicas que tem uma caverna na região do Cáucaso que os pesquisadores comprovaram que já há 30 mil anos atrás as civilizações consumiam linhaça. Os egípcios antigos cultivavam muito ela. Hipócrates prescrevia para problemas digestivos. Teve um governante europeu do século VII que se convenceu tanto da importância da linhaça que naquela época ele aprovou leis exigindo que o povo consumisse diariamente semente de linhaça. Olha só, hoje a ciência já comprova o que as civilizações antigas faziam. Não precisa muito, tá? Cerca de 15 gramas de linhaça tem 40 miligramas de magnésio. E a linhaça é tão importante não só pela fonte de magnésio, ela é cheia de lignanas, que tem efeitos anti-inflamatórios documentados e é uma das melhores fontes vegetais de ômega 3. Hoje a gente sabe que a inflamação crônica e a deficiência de magnésio, elas vão se acumulando dia após dia. E os processos inflamatórios consomem todas as reservas de magnésio do nosso corpo. As deficiências de magnésio aumentam a inflamação sistêmica. Então a linhaça atua nessas duas frentes. Mas tem um detalhe importante, quem me segue, quem acompanha meus vídeos já sabe. Semente de linhaça precisa ser moída na hora. A semente de linhaça não pode ser ingerida inteira. Ou até pode, mas você não vai ter benefício nenhum.
porque ela tem aquela casca dura que o sistema digestivo não consegue quebrar. Então não adianta de nada você comprar aqueles pães, aquelas bolachas cheias de semente de linhaça e achar que está consumindo semente de linhaça. Não, infelizmente não está. Não está dando para o teu corpo os benefícios nutricionais que tem. Eu moo a linhaça ali para 3, 4 dias também, não vou estar moendo todos os dias. É que a linhaça, já quando a gente compra em farinha moída, ela já foi degradada, né? O ômega 3 e todos os benefícios que tem já oxidaram. Então, moe ali para 3, 4 dias no máximo, guarda num frasco aí de vidro na geladeira, porque ela oxida muito rapidamente quando está exposta assim ao ar, ao vento. Cerca de 15 gramas de linhaça, que é uma colher de sopa por dia, já são suficientes. Hoje em dia, as pesquisas sobre estresse e magnésio não deixam margem para equívoco. Hormônios do estresse aceleram muito a velocidade com que o magnésio é excretado pelos rins. Um único evento de estresse intenso pode esgotar reservas de magnésio que levam dias para se reconstruir. Imagina se você passa o dia inteiro estressado, toda a comida que você come vai ser degradada, o magnésio vai ser degradado muito mais rápido. E o número 7 são as folhas de vegetais verdes escuros. Couve, brócolis, repolho, todos os vegetais de folhas verdes escuras, espinafre, rúcula, tem uma grande quantidade de magnésio. E se você quiser aumentar a absorção do magnésio dessas folhas, dê uma refogada ou então faça aquele branqueamento que é passar levemente na água fervente. Aí você vai estar aproveitando 100% do magnésio dessas folhas. Número 6 é a selga. 90 gramas da selga cozida tem mais ou menos 75 gramas de magnésio. E ainda tem betaína. E quando você for preparar, não descarta os talos. Nos talos é que tem a maior concentração de magnésio. E eu falei das folhas verdes escuras, mas em 8º lugar eu quero falar especificamente do espinafre. O espinafre aí, que o Popeye já ingeriu, ele é praticamente o campeão quando a gente está falando em folha rica de magnésio. Além de tudo, ele tem ferro, folato, luteína. E se a gente cozinhar rapidamente, o espinafre reduz parte do ácido oxálico, que melhora o aproveitamento dos minerais que ele tem. Coloca na omelete, faz refogado, bate no suco verde. Outra folha que eu gosto muito de aproveitar e que a maioria das pessoas coloca no lixo são as folhas da beterraba. A maioria das pessoas despreza, né? Só que elas são extremamente nutritivas. São riquíssimas em magnésio, ferro, vitamina A e vitamina C. Ou seja, enquanto muita gente aproveita só a beterraba, está desperdiçando uma das partes mais nutritivas da planta, que é a folha, que é uma fonte legal aí de magnésio, folha de beterraba. A próxima da minha lista é a Ora Pronobis. Ela ganhou muita fama nos últimos anos e não é por acaso. Ela é cheia de proteínas vegetais, fibra, cálcio, ferro e também tem uma ótima quantidade de magnésio. Outra que não é muito comum, já me disse se você tem aí na tua cidade, aí no teu estado, é a bertalha. Talvez você nunca tenha experimentado, mas ela merece atenção. A bertalha é rica em magnésio, cálcio e vitamina A. Tem uma textura parecida com o espinafre e pode ser preparada da mesma maneira que o espinafre. A próxima folha rica em magnésio é o agrião. Eu adoro o agrião na salada, eu acho ele com um gostinho muito peculiar, ele é mais picantezinho, né? Ele tem magnésio, vitamina C. Pode colocar no suco verde, não só na salada. A próxima folha são as folhas da mostarda. São pouco consumidas no Brasil e eu encontro nas feiras, às vezes indo para o lixo. Já digo, não, pode me dar aqui essas folhas da mostarda. Ela é uma ótima fonte de magnésio, vitamina K e antioxidantes. E quando a gente refoga elas, coloca no molho, elas ficam saborosíssimas. Agora, claro, não adianta você consumir todos esses alimentos da lista aí para aumentar a ingestão de magnésio se você continua prejudicando o teu intestino. Lembra que eu falei que o intestino tem que estar saudável para que o magnésio seja absorvido? Então,
alimentos que prejudicam aí o teu intestino e vão prejudicar a absorção do magnésio. Excesso de açúcar, alimentos ultraprocessados, o estresse constante. E uma coisa importante, quanto mais variada for a tua alimentação, incluindo folhas verdes todos os dias, maiores são as chances de tu dar aí para o teu organismo a quantidade de magnésio que ele precisa. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas folhas faz parte da tua rotina e qual você nunca experimentou? Na rotina na minha casa, espinafre, rúcula, couve e alface não faltam de jeito nenhum. Qualquer dia que você chegar na minha casa, abrir a geladeira, vai estar lá um saquinho dessas folhas. Tá, mas agora como que eu vou saber se eu tô com deficiência de magnésio mesmo? Que no exame ali de sangue, a gente não consegue dosar muito bem. O exame para ver a deficiência de magnésio, ele é caríssimo, não é muito comum, não é qualquer laboratório que faz. Normalmente a gente usa a prática clínica, né? A anamnese, como eu digo, e é baseado nos sintomas. Então eu vou te passar 10 sintomas mais frequentes aí para você ver. Se você tiver 6 ou mais, provavelmente é deficiência de magnésio. Então começa a incluir esses alimentos na tua rotina e se os sintomas forem passando, realmente é porque era magnésio. Então o primeiro, cãibras frequentes, principalmente à noite, né, nas panturrilhas, nos pés, porque o magnésio ele participa do relaxamento muscular. Segundo, tremores e contrações musculares. Aqui a pálpebra fica tremendo, tem aquela sensação de que está sempre tremendo, sabe? Esses pequenos pulinhos, espasmos, podem aparecer quando há baixa ingestão ou deficiência de magnésio. Terceiro é cansaço constante, porque sem magnésio a nossa célula não consegue produzir energia, então vai causando essa sensação de fraqueza. O quarto é insônia ou dificuldade para relaxar. Baixos níveis de magnésio vão dificultar o relaxamento do sistema nervoso e prejudicar a qualidade do teu sono. O quinto, ansiedade e irritação, porque o magnésio participa para regular os neurotransmissores, então vai influenciar o teu bom humor e melhorar a resposta ao estresse. O sexto é dor de cabeça e enxaqueca frequente. Hoje já está comprovado que pessoas com enxaqueca têm baixos níveis de magnésio. 7, formigamento nas mãos e nos pés. A deficiência vai afetar a condução nervosa e vai levar aquela sensação de formigamento. O oitavo, palpitação cardíaca. O magnésio ele participa da atividade elétrica do nosso coração. Então, alterações importantes vão favorecer a arritmia, embora palpitações possam ter outras causas, mas a arritmia é uma das causas. Número 9, intestino muito preso. O magnésio ele contribui para a contração adequada da musculatura intestinal. Então, sem magnésio, o intestino cada vez vai ficando mais ressecado. E número 10, pressão alta que está difícil para controlar, porque o magnésio ajuda no relaxamento dos vasos sanguíneos. A deficiência vai contribuir para alterações da pressão arterial em algumas pessoas. Quem tem maior risco de ter deficiência de magnésio? Pessoas acima dos 50 anos, quem toma diurético, né, furosemida, hidroclorotiazida, quem toma os inibidores da bomba de prótons, que é o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, pessoas com diabetes, que consomem muito alimento ultraprocessado, quem tem doença intestinal, isso reduz a absorção de nutrientes, pessoas que tomam álcool em excesso, e um probleminha bem grande também dos exames, né, quando a pessoa vai fazer, a maioria, no exame, o magnésio tá bom, e a pessoa tá com estoque baixo de magnésio. Então, o diagnóstico, gente, ele é multifatorial, ele é baseado nos sintomas. Se você gostou desse tipo de vídeo, quer algum outro vídeo nesse estilo, por exemplo, alimentos que têm ômega 3, alimentos que têm vitamina D, alimentos que têm vitamina E, já escreve aqui nos comentários quero mais, porque daí eu vou seguir numa sequência fazendo esse tipo de vídeo para te ajudar, se você não consegue aí comprar suplementação, para te ajudar com a alimentação. Porque eu sempre digo, a natureza já nos deu tudo. Deus já nos deu uma farmácia viva, basta a gente aprender a usar. Por isso eu quero que você conheça agora o meu e-book, se você ainda não conhece. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo.
onde eu fiz um e-book com mais de 1000 receitas de remédios naturais, são mais de 600 páginas. Ali eu te explico certinho como usar cada chá, como usar cada suplemento, explicado passo a passo para mais de 60 enfermidades. É um e-book super completo, tenho certeza que você vai adorar. O link está aqui na descrição do vídeo. Um beijo da Rô, fica com Deus e até o próximo vídeo.